Oi amigas, sejam bem-vindas de volta a mais um vídeo desse canal. Hoje eu estava me preparando para gravar mais um vídeo de rotina e mostrar as compras que fizemos na nossa última viagem, mas eu precisei parar tudo e gravar algo que Deus já tem falado comigo durante essa semana. Eu estou muito feliz que estou amadurecendo e eu queria muito dividir isso com você. Então se você tem uma roupa para lavar, uma pia suja cheia de pratos, a gente aproveita que esse é o nosso momento de conversar. Coloca um fone e vamos nessa, gente. Hoje eu quero conversar sobre como Deus tem mudado a minha mente em relação à negatividade. Eu sempre fui uma pessoa muito negativa, eu tenho aprendido a não ser tão negativa, e nessa última viagem que fizemos eu percebi que eu estou aprendendo, que eu não estou tão para trás como eu era antes. E para começar eu vou ilustrar um pouco sobre a minha vida. Eu cresci muito negativa, eu sempre fui uma criança negativa, uma adolescente negativa, uma adulta negativa. Meus pensamentos sempre foram negativos. Primeiro que quando eu cresci, a minha infância foi muito pobre, a gente cresceu também cercado de pessoas que tinham condições financeiras e que a gente não tinha, eram filhos de médicos, advogados e pessoas que eram empresários. Então, assim, na nossa realidade, na minha casa, era algo muito regrado. A gente estava com eles nos finais de semana, socializava, eventos, e durante a semana a gente sempre teve pouco e básico, e às vezes faltava o básico. Quando a gente ia pra praia, quando a gente juntava um dinheirinho e conseguia fazer uma viagem junto com o pessoal, às vezes a gente não conseguia fazer passeios, enfim. Então foi criando na minha cabeça uma negatividade. A gente nunca foi assim, nossa, miseráveis, pobres miseráveis, ou que eu passei dificuldades na minha vida, assim, terríveis, violência. Não é nesse quesito que eu quero falar, mas assim, é como eu fui crescendo com poucas coisas, e essas poucas coisas me fizeram olhar de uma forma negativa para a vida em si. Quando eu comecei a namorar com o Derek, ele sempre foi muito positivo, e a positividade dele me irritava, que eu achava que era uma positividade tóxica, sabe? Aquele tipo de gente, ai, não pensa assim, sempre pensa no positivo. Deus vai fazer, Deus vai... Eu acredito que Deus faça e que Deus pode transpor montanhas, mas eu também acho que a gente precisa fazer a nossa parte, o nosso o nosso porcento dentro das situações. E quando a gente começou a namorar, eu via que ele sempre tratava as situações de uma maneira assim, por outro lado, pelo outro lado. E eu ficava muito chateada, que eu falava, nossa, deixa eu sofrer isso aqui, não tá tendo solução. Então, vamos reclamar, vamos murmurar. Eu sempre murmurava e reclamava. E eu lembro que depois eu fui conhecendo a história de Derek, muita coisa mudou, porque eu sempre achei que um cara branco já tinha o privilégio branco, já tinha também o privilégio de ter nascido num país de primeiro mundo, de ter todas as oportunidades da vida, de ter poder de compra, de poder ter qualidade de vida, de poder não passar pelas coisas que eu passei. Então, assim, quando eu casei, que eu fui ouvir de verdade a história de Derek, da família dele, do pai dele, e eu fui ficando assim, nossa, eles também passaram dificuldades, eles também passaram perrengues. Por que Derek é tão positivo? Por que ele consegue sempre enxergar pelo outro lado? Quando a gente namorava, eu falava, a gente teve que viver o processo K1, que é o visto, para eu conseguir chegar nos Estados Unidos e a gente conseguir casar. E nesse processo, antes da gente aplicar para esse tipo de visto, tava aprovando em 3, 4 meses, 6 meses no máximo. Quando a gente aplicou, exatamente no ano que aplicamos, o processo estava 2 anos de espera. Então eu ficava, porque tudo é difícil pra mim, na minha vida, nananana. E eu lembro que Derek falava assim, pelo menos a gente tá junto, pelo menos a gente se conheceu, pelo menos a gente tá aqui, ó, temos um ao outro. Ele falava muito sobre isso, pelo menos temos um ao outro, e eu ficava muito chateada. Quando a gente tem uma mente muito negativa, a gente não consegue enxergar o outro lado. O outro lado, ele é aquele lado de desenho de arco-íris. Você fala assim, isso não existe. Esse é um mundo unicórnio, cor-de-rosa. E eu não vivo esse mundo unicórnio, cor-de-rosa. E aí, mesmo depois de casada, que eu tive que vir a Paige, morar no fim do mundo, não ter os Estados Unidos que todo mundo tem, isso me frustrou muito. Então eu sempre olhava tudo pelo lado negativo. Ah, é a casa do carpete azul. Ah, é porque é o inverno que não acaba nunca. Ah, porque é o calor que é terrível, que é o pior calor que eu já peguei na minha vida. É porque não tem loja, porque não tem mercado, porque não tem isso, porque não tem aquilo e tal. Aí teve uma amiga que mandou mensagem pra mim esses dias, falou, nossa, Camila, eu tava assistindo os vídeos antigos seu, maratonando, como você era muito negativa. Você reclamava muito e agora você não reclama tanto. Eu respondi pra ela assim, amiga, eu não sou perfeita. Eu vou ter os meus momentos de reclamar, de
ficar chateada com a cidade. Eu tô no verão. Vai ser a melhor época do ano. Eu fico muito feliz no verão. Mas pode chegar um momento que eu vou reclamar, que eu vou murmurar. Que isso vai acontecer se eu sou uma pessoa normal, de carne e osso, tá? Então não cria expectativa. Gente, nunca cria expectativa em criador de conteúdo. Pelo amor de Deus. Nossa, não faz isso. Isso é a pior coisa. Eu tava assistindo os comentários. Assistindo os vídeos hoje de manhã de mulheres que eu sigo, que eu gosto muito. Assisti o da Grace Brígido e assisti da Vanessa Lino. E eu fico vendo os comentários, eu tive que parar de ver comentário. Que a gente ficando falando, porque eu gostava mais de você de outro jeito. Porque eu gostava de você quando você era de jeito tal. Porque você mudou muito. A Grace, o povo, porque você ficou doente porque você ficou usando pantufa pra lavar banheiro. E aí eu fico assim, ai gente, deixa a pessoa em paz. Deixa a pessoa em paz. Nunca vou gastar minha paz pra poder digitar o negativo pra uma pessoa. Mas enfim, voltando pra amiga, porque eu fiquei estressada de manhã. Não tem nada a ver com caso. Ela foi super educada, só pontuou algo que pode acontecer. Eu posso voltar, posso reclamar. Depois desse vídeo pode acontecer, gente, cair de novo na negatividade. Somos humanas e Cristo está fazendo uma obra na nossa vida. Então, quando a gente mostra nossas fraquezas também aqui, não significa que seremos assim para sempre, ou quando mostramos nossas virtudes, não significa que em todo momento teremos essas virtudes, sabe? Estarão assim sempre em evidência. Às vezes nós vamos estar lá embaixo, às vezes a gente sobe, mas nesse momento Deus tem me ensinado muito sobre a negatividade. E aí, onde eu quero entrar? Depois de ilustrar toda a minha vida, vou ilustrar a vida de Derek. Derek, quando a gente casou, eu fui ouvir uma história de Derek, a família dele. Eles sempre tiveram muita dificuldade também. Mesmo morando nos Estados Unidos, morava no interior do interior mais do que o que eu moro. A cidade era 2 horas e meia. Ele cresceu na roça, um menino de roça, criado em roça. E ele falava, teve uma história mesmo do pai dele, que isso ficou muito na minha cabeça quando ele falou que eles não tinham micro-ondas, e o pai trabalhava fora, assim, passava o dia fora, 2 horas e pouca pra ir pro trabalho, 2 horas e pouca pra voltar. E ele Dera ficava chateado, nossa pai, você come comida gelada, você não esquenta comida. Eles não tinham micro-ondas. E o pai falava assim, pelo menos a gente tem comida, temos o que comer. E Dera ficava muito chateado com isso, nossa, pelo amor de Deus. Adolescente, criança ou Camila adulta. Pra ele era só na adolescência e na infância. Eu sempre tenho que ver o lado negativo e sofrer pelo negativo. E aí, ele foi contando outras histórias do pai dele que não vem ao caso, mas essa foi uma que ficou na minha cabeça. E aí, onde que eu comecei a pensar sobre, uau, eu estou começando a mudar o meu pensamento sobre negatividade. Tem um tempo que eu não tenho sido negativa, eu só percebi na viagem que fizemos. Por quê? Na viagem que fizemos, uma tempestade nos pegou na estrada. Uma tempestade assim que os carros paravam porque não tinha visibilidade. Segundo, a borrachinha daquele limpador de vidro, que eu não sei o nome daquilo, que é aquele que faz isso, ela quebrou no meio da tempestade. E eu tava com a comida na mão, que a gente acabou de passar no drive-thru, e aí eu não conseguia ajudar a Derek a fazer alguma coisa, e Derek dirigindo assim, porque o vidro não limpava, não tinha onde parar, porque a gente tava numa highway. E aí eu comecei assim a rir. Eu comecei a rir. Comecei a rir, não rir de gargalhada, mas tipo assim, toma uma batata, dava uma batatinha pra ele. Ele comia a batatinha dele e dirigindo, e super normal, tranquilo, tava assustado. Mas aí a gente conseguiu parar numa borracharia e essa tempestade não passava. E não sofremos nenhum acidente. Derek gastou mais quase 2 horas tentando encaixar uma nova borracha, até que ele teve coragem de pedir ajuda dentro da borracharia. É tipo uma borracharia, mas é tipo uma loja de carros, né? Um auto, alguma coisa. E depois que ele terminou, que a gente sentou, Derek tava todo molhado. Nesse mesmo dia eu esperei Derek pela manhã 2 horas no estacionamento, num calor, gente, num calor assim terrível. E toda hora chovia, e toda hora abafava. E eu fiquei lendo meu livro, gravei meu vlog, falei muito com vocês sobre transpor os medos, que foi o tema do vlog passado. Quando o Derek terminou de consertar a borrachinha do limpador de vidros, eu não sei o nome, e voltamos pra estrada, tinha uma tempestade de areia se formando para nos pegar. E tinha acontecido tempestade de areia um dia anterior também, aqui no Arizona. Quando acontece tempestade de areia, você vê tudo vermelho, é tudo laranja vermelho, todo mundo para, carro para, você fecha a casa. A gente tem, assim, mini tempestades aqui em Page, então as janelas ficam todas sujas, a porta da entrada da casa fica, assim, cheio. Eu tenho que aspirar toda semana, porque, assim, no verão, né, porque venta muito, tem tempestade de areia e de chuva.
E quando a gente saiu daquilo ali, eu tinha tudo para reclamar, como eu sempre faço, como eu sempre fiz. E eu olhei pra ele e falei assim, pelo menos a gente tá junto. E ele olhou pra mim, pelo menos a gente tá junto. E aí eu comecei a falar dele, eu falei assim, nossa, isso me lembrou muito seu pai, sabe? Me lembrou muito seu pai. E me lembrou você, porque você é uma pessoa positiva. Você sempre fala que a gente tá junto, que a gente tá passando por aquele problema e sempre olha pelo lado positivo. E naquele momento eu parei para pensar, nossa, por que em todas as situações da minha vida eu nunca olhei, pelo menos temos, pelo menos estamos juntos, pelo menos estou viva, pelo menos tenho saúde, ou pelo menos tenho como pagar, pelo menos eu nunca parei para pensar sobre isso. E eu sei que para muita gente parece pouca coisa, mas para uma pessoa que é muito negativa, para uma pessoa que sempre olha, vai dar errado, vou alimentar esse sentimento de que vai dar errado para eu não criar. Teve uma época na minha vida, e eu falei muito pra Derek sobre isso, que eu falava assim, eu não quero criar expectativa, porque eu vou me frustrar. Então eu vou criar negativa. Falava com ele naturalmente. Eu falei isso no final do ano passado. Se você voltar nos vlogs de outono do ano passado, de setembro, outubro, eu tô numa fase assim, bem destacada da murmuração, da reclamação, da negatividade. E hoje, não que eu seja positiva, não é isso. Significa que eu estou aprendendo a não alimentar a minha negatividade, que não é minha. A negatividade que é do diabo, não faz parte de mim. E em tudo ali eu queria comer uma comidinha saudável, mas a gente tava atrasado pra voltar pra Paige. E aí a gente ia chegar tipo meia-noite em casa. A estrada tava muito ruim, tinha muitos acidentes. E a gente passou por muitos acidentes. Gente, eu tava contando pra minha supervisora no trabalho que eu nunca tinha visto tanto carro parado na estrada. Teve carros, acidentes de carro que vimos 3 carros e você não conseguiria dizer qual era o carro e qual era a cor do carro, porque tudo tava pra fora, assim, virado. Eu nunca tinha visto na minha vida. Teve outros carros parados, quebrados na estrada. Como a Arizona nunca chove, então quando chove, estraga tudo. É uma chuva assim, não é chuva de plim-plim. Os pingos são desse tamanho, gente, ó. Desse tamanho. Assiste o último vlog. É uma coisa assim, assustadora. É um estado que não tem estrutura para chuva. E a gente passava por ali, eu falava assim, nossa Deus, obrigada. Talvez o Senhor nos livrou de um acidente e a gente ficou parado. Ficamos parados nessa loja de carros por 2 horas. Pela chuva, 1 hora depois, quando passou o Derek tentando trocar a borrachinha, ele não conseguia, ele ia descer e acabar. Eu falava assim, nossa, não fique chateado, ele não fique chateado. Porque no final a gente sabe que Deus pode estar nos protegendo de algo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que falo, quero. O controle também me fez ser uma pessoa mais negativa, que tô com controle de todas as coisas. Quando eu não tenho controle das coisas, eu fico pirada, mas sim, eu também tenho me ensinado e eu vou gravar um vídeo sobre essa questão da controladora. Só as migas controladoras vão conseguir compreender o que eu tô falando. Mas sobre a negatividade, em todo momento a gente voltou pra casa, eu fui orando, obviamente, dirigindo à noite, chegamos em casa quase meia-noite. E eu falava assim, assim, a estrada tava cheia de galhos, cheia de coisa, terra, deslize, tava assim, assustadora. E eu cheguei, eu orava ao Senhor, eu falava, nossa Senhor, obrigado porque a gente tá junto. E eu segurando a mão dela, que eu fiquei acordada, morrendo de sono, estava muito cansada. Meia-noite pra minha hora de levantar, fazer xixi e voltar pra cama. Eu dei glória a Deus, sabe? Quando chegamos em casa, em segurança, sem nenhum problema no nosso carro, eu deitei na cama e foi um dos primeiros momentos da minha vida que eu falei, nossa, eu não murmurei em nenhum momento desse dia. Em nenhum momento desse dia. Acordei de manhã, não tive como. Eu esqueci de contar isso. Eu gravei com uma saia branca. Eu guardei ela. Eu tenho uma saia branca e o zíper da saia quebrou. Você acredita? Eu ri. Eu tava sozinha, Derek tava no compromisso que ele teve a manhã toda. Eu estava sozinha na Target. Fui fazer xixi e quando eu vi o zíper quebrou. E eu botei aqueles alfinetes de fralda que eu tinha, eu sempre levo na bolsa. E eu ri, sozinha. Ainda bem que eu tava com uma blusa verde que tampava até embaixo, aquelas blusas longas. Aconteceram várias situações pequenas, não teve situação grande, né? Deus não vai ensinar você a mudar os seus pensamentos, a sair de a naturalidade da negatividade em situações grandes.
Vão acontecer situações pequenas na sua vida, como estão acontecendo situações pequenas na minha vida, e que eu tenho aprendido a não ser negativa. Então, a primeira coisa, eu não consegui tomar café da manhã, a gente atrasou, e aí o hotel tinha café. Tinha uma fila gigante, gente, uma fila gigante nesse café da manhã do hotel, não conseguimos ficar nem pegar um café, saímos rindo. Deixei Derek lá no compromisso que ele tinha, que era muito longe, voltei, a estrada toda parada, que tava tendo construção na estrada, e para um lado, depois libera outro, e eu fui na glória de Deus. Cheguei na Target, primeira coisa que eu vejo, zíper quebrado. Quebra o zíper. Tento fechar, não consegui. Coloquei meu alfinetezinho, não consegui encontrar as maquiagens que eu gosto de usar, porque eu tenho dermatite, tenho pele sensível, e aí eu não consegui achar nada naquele dia. Mas achei outras coisas, achei quadro pra decoração, depois eu mostro pra vocês, que tudo feliz, enfim. Eu tenho aprendido a olhar pra vida pelo menos. Pelo menos eu estou dirigindo sozinha numa cidade, isso eu falei com vocês no último vlog, que é sobre o transpor medos, mas agora eu estou transpondo a negatividade e aprendendo a não ser uma pessoa positiva, tóxica, mas glória a Deus, Deus tem um plano para isso, sabe? E isso também me ajuda com o controle. E às vezes eu gosto de sentar assim, conversar com vocês, ser um pouco mais aberta. Eu gosto muito de ter nos nossos vlogs script. E eu sei que muitos de vocês gostam, mas eu sei que muitos de vocês também gostam disso aqui. A gente senta, a gente conversa. E se você também tá aprendendo, assim como eu, a ser livre da negatividade, aprender em Cristo. Porque quando a gente não aprende com Cristo, a gente fica aquela positiva chata. Desculpa. Mas quando acontece uma situação ruim, essa positiva chata, ela não consegue nem sustentar essa positividade dela. Mas com Deus a gente consegue sim. A gente consegue e a gente tem aprendido. E eu vou aprender e você vai aprender. E a gente vai aprender juntas em nome de Jesus. Beijos. Vejo vocês no próximo vlog. Tchau.